A gente começou dando apoio científico para o Bolsonaro. Tá. Então, o que acontece? A gente era professor lá e estava de boa na universidade. Aí, a gente tinha esse projeto de reforma da Previdência, utilizando o que tinha de melhor no mundo inteiro. Algumas ideias caíram, né? A gente não conseguiu passar no Congresso. Como, por exemplo, a aposentadoria fásica, que seria o quê? Você contribuiu para a Previdência e está tendo um problema qualquer, você tem direito a sacar R$600 por mês. Quando você tem 50 anos ou 55. Que é exatamente agora o auxílio emergencial. Só que o auxílio emergencial gera impacto fiscal nesse, estaria coberto. Exatamente. E você não é automático. Ó, eu contribuí 10 anos, está tendo um perrengue aqui, eu posso sacar. Lá na frente depois eu devolvo, mas agora eu quero sacar porque o meu dinheiro que eu contribuí está na minha conta. A ideia era essa, porque o pobre... E não passou isso? Não passou. Daí tem o patriotismo do nhonho, tem várias explicações aqui. Deixa eu só complementar. Aí a gente fez os estudos e, o pesquisador, ele pegava a parte matemática, eu pegava a estruturação jurídica, enfim, atuarial. E aí a gente tinha o projeto de reforma, que estava desde 95 para fazer uma reforma de previdência no Brasil. E o mercado já muito desigual. O pobre aposentando com 65 por idade, pedreiro, ele não tem carteira de trabalho, ele vai no bico e tal. Comprovar. O rico, ele aposentava com 48, 45, porque aí pegava, trabalhou com o pai, fazia lá entrava com uma ação, com advogado. Então, aposentadoria a gente quis fazer a reforma e fomos apresentar a reforma. E tinha um congresso de reforma da Previdência que era na época do Temer. 2017, março de 2017. E aí eu apresentei, aí estava o meu irmão, e eu comecei a apresentar essas ideias. Junto com os professores. Eu levei professor do Canadá, eles me pediram para ajudar na organização do Congresso, no Congresso Nacional, foi lá dentro do Congresso Nacional. E eu levei professor do Canadá, levei contato meu, levei professor de Milão, contato meu. E a gente fez o congresso ali. E durante a minha apresentação, o Onyx Lorenzoni, que hoje é ministro, foi ministro desde o começo, ele veio falar comigo, e aí falou com ele, e falou, vocês têm mais estudos aí para apresentar? Para quem que a gente apresenta? Para um possível candidato aí, o deputado Bolsonaro. E a história começou aí. Entendi. A gente conheceu ele em abril, começou, né? A gente deu inicialmente apoio científico. A gente não era figura pública. Uma consultoria. Não era consultoria, porque não teve dinheiro envolvido. Era tudo... Pro bono. A gente não cobrou nada. A gente não cobrou nada. A gente só dava o apoio... Mas eu quero uma reunião onde vocês explicavam... Não, veja, foi uma palestra, a gente apresentou conceitos que precisa mexer, mostramos os dados, mostramos a injustiça que estava sendo cometida e falamos, olha, a aposentadoria fásica atenderia o pessoal mais humilde, né? E havia uma outra coisa que atendeu o pessoal classe média, tipo um enfermeiro, um marceneiro, um mecânico. Ele consegue juntar 20, 30, 40 mil reais ao longo da vida, ou 50 mil. Ele consegue juntar um dinheiro. Só que quando ele pega esse dinheiro e vai aplicar, ele paga muito imposto. Nos países, qualquer país normal, o cara teria uma isenção tributária. Então a gente criou as contas individuais de aposentadoria, que teriam, é um 401k, turbinado, é um IRA turbinado. São as contas individuais americanas com isenção tributária, só que estavam modernizadas e turbinadas. Você poupa, você consegue poupar aqui, não paga nada de imposto em cima do que você poupou. É interessante para o país, porque aumenta a taxa de poupança do país, aumenta a formação de poupança interna. E a poupança interna viabiliza o quê? Lastrear os investimentos. Então permite aumentar o investimento também. E com isso a gente aumenta o crescimento. Só que também essa ideia não vingou por quê? Pelo lobby dos fundos de pensão. Porque isso ia detonar fundo de pensão e os fundos de investimento dos bancos. Entendi. Porque hoje você tem 30 pau, você vai no Bradesco e vão te oferecer taxa de administração, vão te oferecer um fundo de capitalização lá daquelas porcaria lá. E os caras viram, tira isso daí, vê um lobby pesado lá dentro do Congresso. E a outra, os fundos de pensão, por quê? Porque, o que você prefere? Ter controle e você escolher aonde você vai aplicar o seu dinheiro ou o sindicalista escolher para você? Exatamente. Então, assim, os dois lobbies tiraram essas partes. O resto da previdência, parte fiscal e de equilíbrio, passou, foi bem preservada. Ela gera equilíbrio no longo prazo. O que ela mudou? Ela, basicamente, buscou equiparar a expectativa de vida, aposentadoria e contribuição para o que aconteceu foi
entre as alterações que quem ganha mais pagou mais, então o cara que ganha 30 pau vai pagar mais, e quem ganha menos paga menos. Menos do que pagava anteriormente. Entendi. E a outra é a idade mínima. Porque o Brasil era o único país, Brasil e Iraque, que não tinha idade mínima para aposentar. Podia... Então, se você pegasse, se você, Vilela, tivesse uma prova que você pegou uma enxadinha e arou alguma coisa lá, deu uma capinada na fazenda do seu avô, você juntava lá no processo e tirava uma aposentadoria. E o pobre, que não tinha advogado, não tinha carteira, o rico ele conseguia ficar vários anos na mesma empresa, com carteira assinada, e aposentava com 45, 48. O pobre não, ele tinha que esperar até os 65 para aposentar por idade, porque ele não juntava aqueles anos necessários. E foi isso que a reforma deu, trouxe para o país investimento, porque o investidor estrangeiro olhava e falava, essa previdência está estourada. O processo do déficit estava em boca de jacaré, ele explodir. A reforma do Temer, que não passou, entre outras todas, ela só dava uma apertada e depois já falavam, a gente vai ter que fazer outra reforma em 5 anos. Só para você ter uma ideia, a Alemanha tem o dobro de velhos do que o Brasil. Estava gastando menos em relação ao PIB do que o Brasil, com a aposentadoria. O Brasil estava gastando 12% do PIB com a aposentadoria. A Alemanha, menos. E gastando concentrado lá no topo. Concentrado no topo. E a previsão é que já a gente vai aumentar o número de idosos com o tempo. Exato. E menos crianças, exato. Né? E com menos criança nascendo, você tem menos gente contribuindo e menos gente para pagar. Então acaba quebrando o país. Quebra, porque é mais gente usando a Previdência e menos gente na base, né? Exato. E o mercado traz a valor presente. Então já estava tendo corrida contra, porque o número já ia começar a estourar agora. Então essa economia deu uma estabilidade naquele primeiro ano. Permitiu pagar o Auxílio Brasil agora, cara. Só que em vez de estar já lastreado totalmente na reforma, tiraram, entendeu? O Auxílio Brasil era para ser a aposentadoria fásica. E aí você fica para sempre. Você pode ir lá sempre que você quiser, puder, precisar buscar. A ideia da fásica era bem legal. Por que é fásica? Porque você não envelhece do dia para a noite. Você vai gradativamente envelhecendo. Então, a ideia não é você pagar de uma vez. Beleza, cara, você aposentou hoje você vai receber 100%. Faz o seguinte, se você é um pedreiro, se você é uma diarista, você vai perdendo tua força física. Então, quando você tem 55, às vezes 50, que nem quando você vai 30. pagando algum pro cara, para ele, ao longo do tempo ele vai envelhecendo, ele vai recebendo cada vez mais proporcionalmente. Porque quando mais velho ele for ficando, menos força. Você está aqui e quer mudar de vida. Você passou por isso. Era humorista, quero fazer uma coisa nova. Nesse momento, é que aqui você não... Eu quero R$600 por mês para me ajudar. Eu quero ir para a roça fazer uma... Eu sou motorista de ônibus. Eu sou motorista de ônibus, trabalhei 15 anos no... E é o dinheiro dele, né? Estou cansado. Estou cansado disso daqui. Eu quero ir para o interior, pegar um sítiozinho e fazer uma horta orgânica. Só que vai demorar uns meses. Vai demorar uns meses. Eu quero 600 pau por mês para me ajudar na transição. Acabou, meu. Porra. Entendeu? Não deixaram fazer isso e não deixaram fazer outra coisa que é isenção tributária para a classe média. Para a classe média poder o quê? Investir como o rico investe. Porque uma das sacanagens que tem hoje no Brasil, e o que eu defendo é que a gente permita o que é bom para o topo ser bom para todo mundo. Pô, o rico hoje... ele já não precisa pagar imposto para investir. Já tem todos os mecanismos para você não pagar imposto quando você investe. O pobre é quem não consegue. Ou classe média que não consegue.